Olá, hoje, 18 de março de 2013, Café na Política apresenta um programa especial, extraordinário, com a participação na Feira Internacional do Livro da Venezuela, FILVEN 2013. É a 9ª Feira Internacional do Livro, que se realiza aqui em Caracas, com a participação de várias editoras do mundo inteiro, editoras nacionais e internacionais, como 160 estandes de livros e de elementos de cultura de todas as partes do mundo. Hoje nós vamos fazer uma conversa, um bate-papo particularmente enfocado neste livro que se chama Quem Tem Medo, de Hugo Chávez, que é da autoria do FC Leite Filho e que foi apresentado nesta feira de livro e que contou também, bom, como todos já sabem, FC Leite Filho é jornalista e blogueiro do cafenapolitica.com.br. E nós temos também aqui a presença do Paulo Ticutin, que é representante das edições Ciência, Cultura e Política da Europa e que vai participar desta conversa e deste debate. Nós estamos num momento muito especial, como todos sabem, aqui na Venezuela, porque essa feira se realizou acompanhando um doloroso momento que foi a morte do comandante Hugo Chávez. Então, considerando essa situação, a apresentação deste livro teve uma suma importância. Nós vamos dar o microfone para o Leite Filho para nos dizer qual foi a sua impressão sobre toda essa situação e o que ele tem a dizer sobre o seu livro Quem Tem Medo, de Hugo Chávez, que tem uma particular importância, foi bastante bem recebido aqui nesta feira, com muita comoção e muita aprovação, né? Então, Leite Filho, tem a palavra. Muito obrigado, Helena. Obrigado, Paulo Ticutin. Nós apresentamos, né, o livro aqui, que a gente fala apresentar, não é lançar propriamente, que na verdade foi uma apresentação, porque o livro ainda não tem uma tradução em espanhol, o que estamos tratando, né, de fazer daqui para frente. Bom, na apresentação do livro eu me senti assim meio intimidado, né? Intimidado porque falar de Chávez para os venezuelanos é ter muita coragem, né? Porque aqui todos amam o Chávez, todos estudam, né? O Chávez, todos ouviam o Chávez, né? Durante praticamente o dia inteiro ele aparecia na televisão de manhã, de tarde, de noite e às vezes de madrugada. Mas ocorre que o meu ângulo, né? O ângulo que eu peguei do Chávez foi do Chávez líder e pessoa, figura universal, figura continental e figura venezuelana que ele foi e eu acho que continua sendo. Então, foi a partir daí, né, desse ângulo, que eu me senti mais solto para falar sobre o livro. Porque realmente eu cheguei a ouvir e a ver pelos vídeos, né, da internet e da própria Telesul, da VTV e algumas outras televisões, cerca de 1000 peças de Chávez, né, em que ele falava, em que ele dava entrevista, em que ele discursava, em que ele fazia inaugurações. Além de ter lido muita coisa sobre ele, né? Fiz muitas entrevistas aqui na Venezuela, fiz também na Argentina, na Colômbia, no próprio Brasil. Eu ouvi todos os embaixadores dos países latino-americanos para justamente formar uma visão do que era o Chávez, né? Quem é esse personagem que surgia, que às vezes amedrontava, né, no vídeo, não só por causa da sua presença, que sempre foi muito cativante, mas sobretudo por causa da grande crítica, de uma certa campanha midiática de vilipendiação, né, de contrária
o seu programa, a sua proposta de governo e, sobretudo, a sua pessoa, né? Eram considerações, inclusive, racistas, né? Mas aquilo nunca me preocupou, porque eu sabia que aquele projeto do Chaves era realmente aquilo que estava faltando para demarrar o processo de integração que estava emperrado, né? O processo de integração, quer dizer, a unidade latino-americana que estava emperrado praticamente desde a morte do Bolívar, lá em 1830, creio. Praticamente, em tese, é mais ou menos isso. Paulo, le voy a preguntar en portugués ou em espanhol? Em espanhol, em português. Você que participou de todo esse processo de comoção, de mobilização do povo venezuelano diante da morte de Hugo Chávez, e que ao mesmo tempo viu a decisão de luta desse povo em continuar os projetos de Hugo Chávez através também desta Feira Internacional do Livro, e intercambiando também ideias com o Leite Filho. Quais as suas impressões sobre tudo o que você está vivendo e o significado que pode ter esse livro para esta feira e para o Brasil, porque foi publicado no Brasil, né? Venezuela está viviendo un periodo de gran conmoción. La muerte de Hugo Chávez ha desatado energías que estaban dormidas en el pueblo venezolano, sea en la dirección del partido de Chávez, especialmente Maduro, también de parte de los ministros y de todo el pueblo. En estos días nos tocó vivir un cambio muy grande en la población venezolana. El pueblo venezolano y los dirigentes chavistas han asumido un compromiso, han asumido la responsabilidad de llevar adelante el proceso iniciado por Chávez, un proceso que comenzó en Venezuela y se está expandiendo en toda América Latina. Lo importante que yo destaco en este proceso es el compromiso que el pueblo venezolano y la dirección del partido de Chávez y de los ministros han asumido. Yo creo que el proceso es irreversible justo por esto. Es un proceso que no se puede parar y no se puede limitar solamente a Chávez. Ya se extendió, y no solamente al pueblo venezolano, sino a las direcciones de los gobiernos latinoamericanos, en especial Ecuador con Correa, Venezuela con Evo Morales y Brasil. Es un proceso que se extiende y no hay modo de que vuelva atrás. El imperialismo no lo va a poder hacer volver atrás. La conciencia no se puede parar ni con armas ni con propaganda, y esto creo que lo que estamos notando en este periodo. Muy bien. Sí, de hecho es así, realmente é assim, e nós temos vivido momentos, como disseram os Paulo e o Leite, momentos assim inigualáveis na história da humanidade. Realmente tudo que vivemos aqui é para escrever livros e mais livros como este, dar continuidade a fazer conhecer aqui no Brasil, tudo o que significou Chávez e a Revolução Bolivariana. Nós presenciamos aqui, né, nós três juntos caminhamos até, mais o Beto Almeida, né, que é o nosso companheiro da TV Cidade Livre, né, nós acompanhamos a caminhada do povo venezuelano até a capela onde esteve o caixão do presidente no Forte Tiúna. Caminhamos para acompanhar o sentimento desse povo que, como disse também o Paulo, chorava, mas não era só choro, era
um compromisso. Era uma marcha de... Nós caminhamos 14 horas, mas houve gente que caminhou 24 horas até chegar. E foi uma fila permanente, por quantos dias? Por mais de 6 dias, 10 dias. 7 dias. Mais 3, né? Mais 3. Mais 3. Então, 10 dias no total. Uma mobilização permanente que significava como 8, 10 milhões de pessoas que foram levar o compromisso e que representam a necessidade de continuidade que vai se expressar nas eleições do Maduro. Os 8, 10, 12 milhões são muito mais, porque cada um tem uma mãe, um filho, alguém que não pôde vir nessa feira. Então, nós pudemos viver aqui momentos de conversações que depois, através da TV Cidade Livre ou dos programas do Café na Política, vocês vão poder ver, onde houve um amadurecimento profundo de cada um. Então, o Chávez, a morte do Chávez, despertou uma força, uma consciência impressionante. Todos sabem o que ele fez, todos os projetos sociais, todo o processo de liberação no campo da saúde, dos estudos, da cultura, que nós vemos através dessa feira de livro, que é uma maré de pessoas que vêm em busca da cultura e de livros baratos, livros feitos pelo Estado, promovidos pela Fundação Cultural do Livro, e que tem demonstrado o que o Chávez criou e o que eles têm que fazer para dar continuidade a esse processo. Agora o Leite vai... Helena, é importante assim destacar um momento histórico, né? E um momento, quer dizer, a felicidade que tivemos de estar aqui neste momento. Na verdade foi uma coincidência, né? Porque nós estávamos, né? Você principalmente, que é a nossa representante, né? Da FILVEN, que é a Feira Internacional do Livro da Venezuela, lá no Brasil, e você que articulou isso tudo, inclusive marcou datas e tudo. Então, nós vimos aqui para apresentar o livro, né? Apresentar o livro e você também para articular o seu stand, né? Da editorial, né? Edições Ciências Políticas. Onde são mostradas e apresentadas e vendidas também algumas obras de J. Posada, né? Abrangendo, né, vários aspectos da vida nacional, internacional e sobretudo latino-americana, porque o argentino Posadas foi realmente uma figura também universal. Bom, mas voltando ao Chávez e ao livro, o que eu me preocupei é em enfocar o Chávez como aquele homem que realmente, digamos assim, ele como que iniciou, né, o processo de integração latino-americana. O que é isso? O que é a integração latino-americana? Que a gente muito fala, mas não explica, né? E muitas pessoas têm disso uma ideia vaga, inclusive porque nunca tinha funcionado antes, né? Há quanto tempo nossos pais, nossos avós estudavam na escola história latino-americana, história geral e tudo, se falava integração, mas aquilo nunca acontecia, né? Cada país estava de costa um para o outro, né? Eu me lembro que eu fiquei aqui apavorado, quer dizer, me fiquei chocado com a situação aqui da Venezuela com a Colômbia, que eu também fui à Colômbia em busca de dados e de entrevistas e de documentos sobre este livro. Então eu descobri, por exemplo, que praticamente nenhum venezuelano, aliás, nenhum colombiano visitava a Venezuela e nenhum venezuelano visitava a Colômbia. Eu digo, mas que coisa, um país limítrofe, não é? O que está acontecendo? Era justamente isso, era um processo de divisionismo que funcionou. Então o Chávez veio para romper tudo isso. Agora ele veio assim com muita inteligência, é isso que eu abordo no livro, né? É isso que eu acho que é o filão realmente novo, né, do livro, é como é que ele fez, né? Porque houve outras experiências, né, de líderes latino-americanos que tentaram emplacar o nacionalismo, os projetos sociais, os projetos nacionais em seus países, mas que foram derrotados, foram defenestrados, né,
do poder em pouco tempo. Nós temos a exceção apenas do Getúlio Vargas, que o Getúlio, como você sabe, ele passou 15 anos no poder como governo forte, né, ditador, de 1930 a 1945, e depois foi presidente eleito constitucional. Mas foi justamente nesse período constitucional que ele, né, foi derrubado, foi deposto, e logo em seguida o Perón, que também foi outro grande líder, né, inclusive que marcou muito mais a presença em termos latino-americanos. Então o que é que fez o Chávez? O Chávez, ele como que se blindou internamente, né, unindo o exército, unindo seu povo em torno de si. Depois partiu para várias viagens internacionais, inclusive eu acho que 15 viagens só no Brasil, umas 8 no Uruguai, né? E China, e Irã, e Iraque, e tudo. Então ele fez Bielorrússia, Rússia, né? E fez, quer dizer, montou esse esquema que praticamente o tornava quase que invulnerável, né, às pressões e às investidas internacionais, sobretudo, né, do poder econômico, que nunca admitiram a presença de um homem que estivesse trabalhando contra o poder econômico e a favor da América Latina. Então é basicamente isso, né, que eu gostaria também que os amigos que nos leem ou que nos vão ler, que atentassem para esse detalhe. E também a repercussão, né, justamente porque Chávez foi uma figura de peso internacional, um organizador das forças populares, nacionalistas, progressistas em todo o mundo, de movimentos militares, nacionalistas, religiosos, islâmicos, de todas as origens, que se demonstrou inclusive no funeral, na vinda de mais de 55 países e 33 representantes de Estado, presidentes dos vários estados do mundo inteiro, com lágrimas, como o do Ahmadinejad, do Lukashenko da Bielorrússia, né? Quer dizer, mostrou o que ele significava efetivamente para o mundo, para essa integração, para uma situação de guerra, né, de ameaças permanentes que os Estados Unidos, a OTAN, estão fazendo contra a humanidade. E, nesse sentido, a morte do comandante Chávez tem um efeito bastante importante, né, preocupante para os movimentos na Europa, para os partidos de esquerda na Europa. Como, Paulo, você acha que se está vivendo esse processo nos países europeus e qual será a perspectiva? O que será que é necessário fazer na Europa para corresponder a essa necessidade, a esse projeto que o Chávez deixou, né? Por exemplo, do internacionalismo. Ele chegou até a chamar uma quinta internacional que ninguém tinha coragem, né? Depois da primeira, da segunda, terceira, da quarta, a quinta internacional como uma necessidade de unidade. O que ele deixou essa mensagem de unidade, 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 e ele conseguiu, né? O enterro dele demonstrou, ele unificou as forças do mundo. Então, a Europa, como vai viver esses próximos dias, esses próximos anos, sendo que tem um movimento de indignados, muito indignados mesmo, e que a indignação deles seguramente aumentou com a morte do presidente Chávez para fazer um movimento mais profundo, né, de lutas? Bueno, en primer lugar, creo que movimientos de integración, intenciones de integración continentales siempre hubo. Siempre fracasan. Pero el proyecto de Chávez es el único que no fracasa de integración continental. Entonces hay que ver la razón. ¿Por qué Europa fracasa y en Latinoamérica no? Y yo creo que la propuesta de integración de Chávez tiene como centro, como eje de su idea,
la necesidad social. Mientras que la integración europea tiene como eje los mercados. Y la integración de los mercados puede procurar algún modo de balanceo, algún modo de coordinación, pero los mercados básicamente representan, porque el desenvolvimiento histórico los llevó a este punto, los mercados son la especulación mundial. Las masas no participan del mercado, las masas europeas no participan del mercado. Las masas europeas cada vez más o cada vez menos representan una demanda, y la producción no puede satisfacer las necesidades sociales, porque las necesidades sociales en Europa o a nivel mundial no representan el centro de las integraciones. Solamente puede darse en América Latina. ¿Por qué? Porque la integración continental pone al centro como su eje fundante la necesidad social. Entonces, el médico cubano que cura a los pacientes en Venezuela y en Bolivia, el gas y el petróleo de Venezuela y de Bolivia que van a aliviar las penurias en Cuba, ya son un elemento de integración. Y ese modo de integrar cada vez va a llevar a lazos más fuertes. Mientras que en Europa la integración o la satisfacción de los apetitos de la gran especulación financiera va a llevar a la desintegración de Europa, al surgimiento de movimientos separatistas dentro de las naciones europeas. En Italia, la Lega Norte va a tomar mucha fuerza de esta crisis de integración europea. En Gran Bretaña, Escocia ya planteó un referéndum para separarse de Inglaterra. En Bélgica, los flamencos son una nación por su cuenta y los valones una nación por su otra cuenta. Y en España fue propuesto un referéndum para separar, para la independencia de Cataluña. O sea, la integración europea es una desintegración a todos los niveles. Y esta desintegración es la miseria de todos los pueblos, porque en fin de cuentas, si hay que satisfacer la necesidad de los mercados, o sea, la especulación, se va a terminar en la guerra. Y no hay outra vuelta que darle. Então, Helena e Paulo, vocês viram que o Chaves, né, o governo Chaves, na verdade, o Chaves também foi muito inteligente em preparar sua equipe, em unir sua equipe, em unir sua tropa, digamos assim, né, civil e militar, cívico-militar. A gente sabe que ele estava muito doente, né? Há quase 2 anos que o Chaves praticamente não governava, digamos, administrativamente, né? Quer dizer, a Venezuela poderia estar só sobrando em crises e mais crises, em greves, né? Em motins de rua, em todo tipo assim de perturbação, mas aqui a gente sente a Venezuela totalmente tranquila, não há uma greve, não há um protesto assim mais violento, não é? A não ser algumas campanhas de mídia muito bem orquestradas e tudo. Bom, e ele praticamente, quer dizer, governou de Cuba também, né? Governou de Cuba, do seu leito hospitalar, mas ele soube encaminhar a sua sucessão, né? Bom, e esse pessoal que ele deixou está, né? Está continuando a sua obra, né? A muito custo, porque é muito difícil, né? Você ser aquele líder principal que está, né, vigilante, né? E de repente você solta essa turma aí, mas não, está todo mundo, porque ele tem uma ideia centro, não é isso?
que é justamente fazer com que haja soberania nacional, haja justiça social, integração, né? E também integração cultural. O exemplo daqui da feira, é bom que a gente fale, Helena, também aí para os nossos telespectadores. Nós estamos falando aqui, né, nossa entrevista muito informal, nosso bate-papo, está sendo feito aqui da Feira do Livro, né? Essa Feira do Livro já é a 9ª Feira do Livro. É impressionante, né? O número de pessoas que tem acorrido cá, né, aqui. E eles vêm de todos os estados praticamente. E engraçado porque a feira chegou a ser suspendida por 3 dias em função, né, dos funerais do presidente. E isso também acabou criando muita dificuldade, mas mesmo assim foi tudo organizado. Ontem, por exemplo, a gente não conseguia andar aqui, né? Porque era gente demais e gente sedenta de leitura, né? Inclusive o slogan, né, da FIUVEM é "Viva a leitura". E outra coisa, que coisa impressionante, são as obras que a gente encontra aqui, né? Obras de escritores, não só políticos, mas poetas, né? Escritores brasileiros também, né? Gilberto Freire, os antigos também, Jorge Amado, Paulo Freire. Sim, os nossos poetas, né? Os poetas latino-americanos, a cultura, os músicos, o Ali Primeiro. E tudo isso, quer dizer, isso tudo é um novo ambiente, é um novo ar que a América Latina respira, né? Ao contrário daquelas, por exemplo, feiras que a gente tem que são completamente mercadológicas, né? Cuja maioria dos títulos são obras estrangeiras, obras de best-seller, né? Você sabe que a gente chega numa livraria brasileira, e não é só brasileira, entendeu? É colombiana, é argentina, uruguaia. 80%, 90% das obras são todas traduções do inglês para o português. Quer dizer, nós ficamos com uns raquíticos 10%, né? Então, o que eles chamam de gôndolas, né, que são aquelas estantes esparramadas pelas livrarias, todas elas não apresentam a nossa obra, não apresentam o nosso valor cultural, né? Aqui não, aqui a maioria, digamos assim, 95% de obras nacionais e 5% de obras importadas. Pois é, e esse é uma grande conquista do presidente Chávez. A FIUVEM iniciou dentro desse processo do governo bolivariano. Aqui, por exemplo, nós estamos no Teatro Teresa Carreño, onde se realiza a Feira de Livro. E ontem mesmo uma companheira que participa aqui me dizia que aqui embaixo se realizam ensaios, né, de orquestra todos os dias, de balé, de canto, e se tornou um patrimônio cultural realmente do povo e do Estado venezuelano. Então, todo esse incentivo que existe à leitura, à cultura, vem do Estado. Aqui nós temos a Fundação Cultural Ayacucho, temos a editora Perro e Larrana, editora Monte Ávila, que são todas editoras do Estado que produzem livros nessa área que o Leite falava, da política, literatura, ao canto e vídeos e tudo, e apoiados numa imprensa, né, numa gráfica também nacional, com ampla participação do Estado. E isso graças ao presidente Chávez, que deixou um povo nesses últimos anos. Eu tenho visitado por muitos anos, há 8 anos que eu visito a Venezuela, e vejo um crescimento cultural desse povo e da consciência desse povo também. O sentimento de solidariedade aumentou enormemente nesse povo. Todo aquele individualismo que se desenvolveu no período em que precedente à Revolução, né, onde os grandes magnatas do petróleo concentravam toda a sua riqueza, e a maior parte da população era completamente fora da possibilidade de ter casa, escolas, estudos. Então isso embrutecia as pessoas, né? Hoje em dia você vê nas filas as pessoas com ampla solidariedade com as pessoas, as mulheres que têm crianças, graças a projetos sociais, por exemplo, que o Chávez criou, do Amor Maior, dos projetos para favorecer as mães solteiras que têm mais de
3 filhos ou filhos indigentes. Então existe um estado de um novo ser humano. O Chaves deu um exemplo de um novo ser humano. Um ser humano, não só um novo presidente da República, um novo dirigente e um novo ser humano. Um ser humano capaz de fazer política. A proposta, né, que é do Chaves, que também é humana, né, não é só política, né, não é só social também, né, porque ele também é muito amado aqui na Venezuela, porque ele é uma espécie assim, de mestre-escola. Entendeu? Ele chegava de manhã, falava, dava aquelas entrevistas ao lado de uma porção de livros que ele lia e dizia assim para a população: olha, leia isso, leia aquilo, leia, entendeu? Então as pessoas se sentiam motivadas não só a ler, mas a se aprofundar nos problemas, se aprofundar na sua própria vida, como é que eu vou fazer, né? Ele deu escola também para todo mundo. Mas o problema também, Helena, é que estamos quase no final do programa e parece que o Paulo também queria fazer uma observação. Sí, yo quería hacer una observación que me parece importante. Viendo el público de la Filven, hay mucha gente de origen humilde que compra muchos libros, eligen los libros, los compran, los pagan y se van de la feria con las bolsas de plástica llenas de libros. Y es evidente que son libros que van a ser leídos. ¿Por qué? Porque los eligen. Es un público de origen pobre que saben elegir los libros, saben lo que quieren y están leyendo mucho. Y eso también demuestra que la orientación de Chávez hacia la educación está dando grandes resultados, porque en ferias de libros de Europa va la pequeña burguesía, la gente con los zapatos bien lustrados, el traje, y acá vienen las mamás con los chicos quieren sus libros, las mamás quieren sus livros e se vão com as bolsas llenas. A gente tentou, né, colocar tudo isso dentro do livro, né? O livro é um livro pequeno também, muito dentro desse espírito, né, de ser prático, de ser objetivo e sem querer também ser imparcial. Eu devo confessar que é uma obra engajada, mas objetiva, né? Não é uma coisa geográfica, não é a história de um santo, né? Eu conto também os defeitos do Chaves, né? Todos nós temos defeito, né? A sua impaciência, né, com certas coisas, a sua compulsão alimentar também, que acabou provocando aquele câncer horrível nele, que acabou matando, mas que eu também chego a dizer aqui, e falei isso durante a apresentação, que a morte não é o fim de tudo, ela pode ser até um novo começo, né? Um novo começo. E é isso que estamos vendo, porque o Chaves antes, ele era muito maltratado, muito criticado mundialmente, mas hoje não. Hoje o Chaves é uma espécie de novo Che Guevara, quer dizer, um Che Guevara que tem obras concretas a apresentar, né? Tem um continente, por exemplo, latino-americano, que está ressurgindo, né? Você vê a Europa se praticamente destruindo, como fala o nosso europeu aqui, o Paulo Ticutin. Enquanto a Europa está se autodestruindo, nós estamos ressurgindo, né? Estamos até dando exílio político ao nosso homem do Wikileaks, né? E o Equador, né? O Equador, a quem eles poderiam, né? Como é o nome dele? O Assange, né? A quem o Julian Assange poderia, né, pedir asilo? A Europa? Não, toda contra ele. Os Estados Unidos queriam matá-lo. Então ele foi pedir ao Equador. Bom, e além disso tem essas crises internacionais que está sufocando a Europa, né, com aqueles índices pornográficos de desemprego, enquanto na América Latina nós estamos, não digo nadando em tranquilidade, mas com um salário mínimo bem razoável, com um nível de desemprego que antes era 16%, 20%, 30%, como ocorreu na Argentina. Hoje esse desemprego está em torno de 5%, 7%. Bom, infelizmente a gente não pode falar mais porque temos tempo e também não vamos cansar muito o leitor, né, e nem o nosso telespectador. E de qualquer maneira a gente está aqui, o Paulo e a Helena, à disposição de vocês lá em Brasília, né, como sempre nesta TV Cidade Livre e no blog cafenapolitica.com.br.
Eu só queria agregar que este livro aqui, quando ele apresentou, houve muitas intervenções dos venezuelanos dizendo: esse livro deve ser traduzido e publicado aqui na Venezuela, sendo que existe uma maré já de livros sobre Chávez, e quem melhor do que o povo venezuelano que conhece a Chávez. E não obstante, os venezuelanos diziam: precisamos traduzir este livro, né? Porque aí está o sentimento, a preocupação de integrar e de impulsionar no Brasil pessoas, né, que debatam esses temas de forma objetiva e não como coloca a grande mídia, que deveria se sentir muito mal de ter colocado sempre o presidente Chávez num papel não justo, quando ele é o maior dirigente reconhecido mundialmente até pelas Nações Unidas em todo o mundo. Então a gente queria encerrar aqui, agradecer o Paulo, o Leite. Estamos muito felizes de ter convivido este processo e participado dessa feira de livro, que é um centro de cultura, de expressão do que a Revolução Bolivariana e do que o Chávez nos deixou, um legado muito importante para nós continuarmos uma batalha de ideias, continuarmos publicando, e oxalá no Brasil possamos dar continuidade a esse debate. Muito obrigada a todos pela sua participação, pela sua atenção. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.